Podemos abrir a palavra de Deus no capítulo 12 de João, os versos 24 e 25. O Senhor Jesus nos diz isto: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. Mais uma vez, Senhor, Tu és o que nos fala, e Tu és também o que operas. Tu és o autor de tudo em nós. Amém. Amém. Você tem produzido frutos para o reino de Deus? Eu não estou perguntando se você tem ganho alguém para a igreja. Isso aí pode não ser o fruto. Você tem conseguido levar alguma pessoa para dentro do reino de Deus? Você tem conseguido ganhar alguma alma para o Senhor Jesus, para o reino de Deus? Não seria bom você agora iludir a sua consciência com algumas respostas evasivas? Eu penso que sim, eu acho que sim. Eu tenho convidado pessoas para a igreja, não é isto. Eu tenho procurado pregar o Evangelho, eu tenho discutido com várias pessoas. Você conseguiu levar esta pessoa a entrar para dentro do reino de Deus, tendo saído das trevas do pecado e passou para a luz de Cristo? Este é o fruto, o único tipo de fruto de um cristão verdadeiro. Eu me recordo que entreguei uma mensagem desta certa vez, e o que mais perturbou um irmão foi o capítulo 13 de Lucas, os versículos 6 a 9. E eu estou contando a história deste irmão que já não está mais na terra. E então diz aqui o texto: e dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, então depois a mandarás cortar. A questão estava baseada nesta pergunta do verso 7: por que ele ocupa a terra inutilmente? Por que inutilmente? Porque não dá fruto para o reino de Deus. Este homem me cercou na porta, aliás, passando pela porta, me intimou a ir à casa dele. Ele estava vermelho, parecia que ia sofrer alguma explosão. Depois do almoço, naquele domingo, eu fui à casa dele. E ele veio me cercar na porta de sua casa, tremendo, e perguntando, desesperado: por que você pregou aquele assunto hoje na igreja? Por que você falou de ocupar a terra inutilmente? Por que você falou que quem não dá fruto não é vivo, e quem não dá fruto precisa morrer? Por que você falou isso? Eu disse: porque Deus mandou, e eu tenho que pregar a sua palavra.
Eu sou membro de igreja há quase 60 anos. Eu estou regendo coro na igreja há 40 anos. Depois foi há 50 anos. Eu nunca levei ninguém para Cristo. Não me recordo ter alcançado alguma alma, nem para a igreja, quanto menos para o reino de Deus. Eu fiquei perturbado. Digo, bendita perturbação. Em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o verso 15, mostrando que Deus não nos criou para a ociosidade. O ser humano e a raça humana teria que ter o que fazer, teria que trabalhar e teria que frutificar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Era preciso trabalhar desde o princípio. Depois chegou uma maldição dizendo que você vai ter que ter trabalhos duros e comer do suor do teu rosto. Mas ali o plano era trabalhar. Eu gostaria de pensar um pouco em termos de lavoura com os irmãos. Todo lavrador, quando ele começa a desbravejar a terra, a remover todo o impedimento, para colocar ali uma sementeira e cuidar da sua lavoura, ele tem um alvo. Eu já fui lavrador e também pensei nisto. Eu quase vendi a minha lavoura, quero dizer, o produto da minha lavoura, ainda no tempo da semeadura. Porque o alvo do lavrador é o fruto, é o fruto. É o fruto. Os propagandistas, quando falam bem de certos produtos agrícolas, adubos, inseticidas, etc., eles mostram logo aquela boca da colheitadeira jorrando grão para dentro da carroceria do caminhão. Então aponta logo para o lavrador este ponto cobiçado. E que tal, meu amado irmão, você vai plantar nesta expectativa, chega ao fim do ano, você está vendo a colheitadeira voltada para a carroceria do caminhão, mas não cai fruto nenhum. Você renova seu ânimo e as suas forças e os seus recursos, planta de novo, e quando chega o tempo da safra, o tempo de esperar aquele jorro abundante de grãos, não tem nada, é nada. Mas você ainda se reanima e procura com grande esforço plantar outra vez, porém a colheita é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque nada multiplicado por 3 soma nada. Você está pensando, mas eu não sou lavrador. Você é essa lavoura. Se você não é um instrumento de produzir frutos para o reino de Deus, os seus anos terminam sempre em nada. Isto é para perturbar. É preciso tomar cuidado com isto. Eu sei que alguém dirá, mas eu tenho cargos na igreja. Isso não é produzir fruto. Eu contribuo. Isso não é produzir fruto. Eu sou amigo dos pastores da igreja. Isto não é produzir fruto.
O fruto é aquela pessoa que você conseguiu introduzir para dentro do reino de Deus. E diz-nos aqui, a palavra de Deus, no capítulo 21 de Mateus, nós vamos ler este texto, mostrando como a palavra, como Jesus mostra e Deus mostra, que o seu plano é esta frutificação. E este plano frustrado indica problema sério na vida de quem não está dando frutos. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Eu quero perguntar aqui, este pai de família plantou esta vinha com que finalidade, com que objetivo, com que esperança? Não sabem? Produzir fruto. Engraçado que ninguém está pensando em um pouco de fruto. Porque às vezes a boca da colheitadeira joga lá, trabalha, joga um fruto, trabalha, joga outro. O colhedor não está satisfeito, ele queria que a coisa saísse cheia. Se possível até entupindo de tantos. Esse é o alvo também de nosso Pai, o Criador, aqui nesta lavoura. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber, faz favor de orar para o texto, para receber dos seus frutos. Esta é a única razão da existência desta lavoura. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. São as brigas nas igrejas. Porque o pastor não presta, porque os diáconos não valem nada, porque os membros da igreja são ociosos, porque não dão dinheiro, porque não frequentam cultos, e esta briga desesperada é como diz aquele ditado português: na casa onde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Na igreja onde falta fruto, todo mundo briga e não vai para lado nenhum. E na vida também de uma pessoa, onde falta fruto, não há felicidade, não há satisfação. E Deus depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes um filho, seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: dará afrontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem o seu fruto. Deus é fiel. A palavra fiel é isso: quero que dê fruto. Não dá fruto, então vamos arrancar isso e colocar outro. Quero que dê fruto. Não deu fruto, então vamos arranjar um jeito de chegar a esse fruto. Eu não vou mudar de ideia. Ou dá fruto ou vai para o inferno. A palavra é fiel. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Não tem assim aquela ideia de que a gente vai dormir hoje querendo uma coisa, amanhã a gente amanhece querendo outra. A pessoa de Deus não é isso. A pessoa de Deus é fiel. Ele quis, quer e quererá eternamente a mesma coisa. E agora aqui, neste capítulo 5 de Isaías, nós temos os versículos 1 a 6, onde ele mesmo mostra que ele plantou uma vinha. E aqui diz o texto assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido,
a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar. O lagar é o lugar de colher, de colocar a colheita. Um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora vós, pois, fazeis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sede para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. E aqui está o Senhor dizendo: você que deveria produzir uvas doces, úteis, só vem produzindo uvas amargas. A palavra amarga aqui equivale a amargurado. Depois a família vai perguntar para o pai: como é que vamos resolver esse problema? Ele pega o pilão lá na cozinha e joga para cima, dizendo: o que eu vou fazer se não tem fruto? E amarga todo mundo. Ele vai ao comércio e dizer: o que eu vou comprar se eu não tenho fruto? E a coisa vai se amargurando cada vez mais. E vem a doença. Como vamos tratar se não tem fruto? Chega o fim do ano, vamos passear, como passear? Não temos dinheiro para passagem, pois não há fruto. E a coisa vai se amargurando. São estas uvas amargas. E Deus diz: isso aí não está bom para você? Não está bom, pois para mim também não, disse o Senhor. Eu também não tenho prazer nesses frutos amargos que você produz. Aquele regente de couro estava tão amargurado. Eu não sou culpado disto. Ele devia produzir frutos. Mas a palavra de Deus continua mostrando em Mateus 21, 18 a 20. Mateus 21, 18 a 20. Mais uma vez sobre esta questão de fruto. Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: como se secou depressa a figueira? Mas alguém pergunta: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ele não ama a natureza? Ele não ama a fauna? Ele é anti-ecologista? Não é que uma figueira tem por obrigação produzir figos. Mas essa figueira não era tempo. Ah, sim, os irmãos não leram lá que Jesus encontrou na figueira folhas. Não diz lá o seu texto? Olha bem lá e você nota que Jesus viu de longe que a figueira tinha folhas. Qualquer pessoa que vê uma figueira com folhas, vai logo após esta figueira, porque se ela tem folhas, ela tem frutos. Porque quando não é tempo de fruto, a figueira não tem folhas também.
É esse tipo de cristianismo que se está vivendo hoje. Esta aparência de piedade, esta aparência de amor, esta aparência de interesse pela renovação do mundo, mas na verdade isso tudo é só folha. Não se chega a beneficiar a ninguém. Nenhuma alma é levada para dentro do reino de Deus. E portanto não há benefício real. Estes conselhos são folhas. Estas pregações inócuas são folhas. Estes exemplos e estes testemunhos não passam de folhas, porque não se chega a levar uma alma para dentro do reino de Deus. Agora o que acontece? Eu levanto esta pergunta. Era digna de viver aquele parreiral que produzia uvas amargas? Não era digno. É praga. Eu já disse isto para Deus. Eu sou uma praga. Eu não tenho produzido fruto. Tem misericórdia de mim. Pergunto daquela lavoura cujos lavradores não quiseram entregar frutos para Deus ou para o Senhor. Eles eram dignos de ser postos fora, postos fora. Pergunto daquela árvore, aquela figueira que há 3 anos o Senhor vinha procurar frutos, qual era a sua sentença? Eu sei que há pessoas que já procuraram fugir de me ouvir agora aqui. Esse assunto não está me fazendo bem, eu acho que eu vou ficar pensando lá no conserto da minha carroça, do carburador do meu carro, ou da viagem que eu tenho que fazer a semana que vem, ou então do bolo que eu ainda vou fazer hoje à tarde para a ceia da noite, você entendeu? Chama-se fugas, fugas. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração não está nem aqui dentro do templo, está bem longe daqui. Porque este assunto não me interessa, este assunto me fere. Deus, vá com eles onde forem. Agora vem um outro caso. E por que nós não damos frutos, seu pastor? Aí é que está uma pergunta sábia. O irmão entende de agricultura? Mas um pouco. O irmão já comeu o fruto daquela árvore que nunca nasceu? Ah, mas isso também o senhor não precisa perguntar para mim. A irmã já comeu o fruto de uma árvore que nunca nasceu? Alguém aqui já comeu coco do coqueiro que nunca nasceu? Já tomou café do cafeeiro que nunca nasceu? Você entende? Você não entendeu bem? Que fruto eu posso dar se eu nunca nasci? Eu nunca nasci de novo. Eu sou ainda a velha árvore, cujos frutos são maldade, hipocrisia. Até os bons aspectos dos meus frutos são enganadores, não são reais. Isto eu vivi. E esses frutos me perturbavam. Felizes os que se perturbam com isto. A primeira resposta é esta: se você não dá fruto, é porque nunca nasceu. E é interessante que a Bíblia põe o homem na morte nas 2 hipóteses, nas 2 condições. Se não der fruto, morre. Aqui neste caso, não se dá fruto, porque nunca nasceu, nunca deixou de ser morto. Se um homem prepara a terra, e ali, lançando a semente ou não lançando a semente, nada nascerá. E se nada nascer, ele não vai esperar tirar frutos.
do que não nasceu. Não nasceu. E o mais triste é como acabamos de ver agora há pouco no boletim, daquele joio que se parece muito com o trigo. Joio que não mostra o que ele é, enquanto não chegue o tempo do fruto. Esse tipo de fruto não interessa ao reino de Deus. Nós temos isto aqui na palavra de Deus mostrando que ele põe ovos, sabe? Põe ovos. E depois desses ovos postos, esses ovos geram. Mas o que geram estes ovos? Ele, que é o pai ou a mãe destes ovos, fica com medo da geração, dizendo: eu não, eu estou gerando aqui um basilisco, estou gerando aqui uma serpente, estou gerando aqui uma víbora. É Mateus 23:15. O Senhor Jesus mostrou aqui que esse tipo de fruto não serve. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Interessante que Jesus não chamou de fruto, chamou de prosélito. A palavra prosélito equivale a ilegítimo, espúrio. Está aqui, mas não é daqui. Está conosco, mas não é dos nossos. Entrou aqui, mas não nos pertence. E quando saírem de nós, disse João, é porque não eram de nós. O prosélito. Este fruto estranho. Eu me lembro de um moço que me contou a seguinte experiência. Ele ia estudar no seminário. E um velho pastor da raça alemã, que não é cachorro, chegou para ele e disse: moço, você vai para o seminário? Disse: irei, se Deus quiser, pastor. Você vai ser pastor? Se Deus quiser, serei. Vou lhe dizer uma coisa, hein? Os irmãos sabem o que é a rigidez de um velho alemão falando com convicção. Nunca batize homens vivos, porque se os batizar, eles se levantarão contra você. Equivale a dizer o que Jesus disse aqui: evite o proselitismo no seu rebanho, porque esses prosélitos não são santos irmãos, são tropeços, são pragas, são inimigos dentro do próprio rebanho. E se há coisa para destruir um exército com facilidade, é aquilo que se chamou na guerra passada a quinta coluna. Você entende o que é a quinta coluna? Eram elementos da própria tropa contra a sua própria pátria. Acho que na hora de dar tiros, em lugar de atirar lá contra o inimigo, ele atirava aqui, na retaguarda contra os seus próprios companheiros. Porque se não damos frutos, meus amados, nós estamos contribuindo para a destruição deste exército. Há poucos dias, um pastor estava deitado numa hora de lazer e eu me deitei perto dele. E ele me disse: eu não sei, pastor, a igreja tal, eu tenho passado lá, tenho trabalhado lá, mas a igreja não vai para frente, não tem nada. Os irmãos se dizem nascidos de novo, os irmãos se entendem muito bem entre si,
mas não há crescimento nenhum. Nenhum. E meus amados, Deus está assustado com isso. Porque se não der fruto, ou já está morto, ou tem que morrer. Sem fruto é que não se subsiste. Nem grupos e nem indivíduos. Nem lares, nem empresas. E agora aqui, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, na palavra de Deus, João 15, verso 2, onde o Senhor Jesus apresenta que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E Ele chega no verso 2 dizendo: toda a vara, vamos lá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu quero entender a técnica de podagem. Aqui não está hoje o irmão Rubens. Fala para ele que eu falei dele no culto hoje. Ele entende de podagem. De certo, alguns aqui também entendem. Mas ninguém entende melhor do que Deus nosso Pai. Ele é o agricultor. Ele é o lavrador. Ele não é apenas podador, não. Ele é o tudo numa lavoura. Ele é o tudo. Ele entende. Ele conhece a razão por que uma árvore não está dando fruto. E ele conhece aquele galho ou aquele ramo que não vale nada e que não tem conserto. O seu único conserto é o tesourão ou o machado para que ele vá para a fogueira. O Senhor Jesus falou desta consequência no versículo 6, deste ramo que não dá fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E então, meus amados, ele entende que há galhos numa árvore que não valem nada e que não tem conserto. Não há reconciliação. Primeiro, porque o galho não vai ter condição de dar fruto nunca. E segundo, porque o lavrador não pode conservar. Aliás, eu sei que alguém me disse que o galho que não produz fruto numa árvore é... Já sabe o nome dele? Ladrão. Ladrão. O que é ladrão? Ladrão é aquele que você trabalha, ganha, guarda, ele vem lá e rouba e carrega. Você trabalha, ganha, deposita, ele vai lá e rouba e carrega. Vai embora. Ladrão é este. É aquele galho que só suga da planta, sabem? Tira toda a seiva que ele precisa, tira tudo. Tira tudo. E ele não dá nada. É ladrão que chama? Bem, olha aí outra coisa que o irmão disse aqui. Porque ele não dá fruto, ele se torna na árvore o galho mais viçoso. Não tem fruto, ele não se desgasta, entende? Então é fácil descobrir o ladrão. É esse polpudo aí, não é? Esse folgadão, ou folgadona. Talvez carregado de primazias na igreja, mas sem fruto nenhum. Agora o Senhor diz: eu tenho contra ti isto. Se não der fruto, minha decisão é velha. Tem que ser cortada. Agora, meus amados, nós temos ainda esse mesmo texto, nos versos 2 a 5, de João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vamos todos recitar o verso 8. Na minha versão, verso 8. Leia aí, doutor Calvin. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 glória. Pare! Eu sou louvado não por glória a glória. Eu sou glorificado por frutos. Então ele vem com a contradição. Frutos, 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 frutos. Você não tem fruto? Precisa morrer. Engraçado, nós pensamos que o que glorifica a Deus é levantar as mãos e fazer aqueles... Agora nós estamos tendo... Eu estava vendo duas coisas outro dia. Uma grande congregação evangélica e o povo cantando com aquela gesticulação. Logo terminou aquele programa, entrou um programa desse de rock. E o povo fazendo a mesma coisa. Ainda pensei, só mudou a letra. E essa glória, glória, glória aí, meus amados irmãos, é uma banalidade, é uma hipocrisia. Não há fruto, vá com a sua glória para o inferno. Deus jamais será glorificado, senão já esqueceram, pelos frutos. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Faça-me frutífero ou frutífera para a tua glória. Porque eu sei que é só isto que te glorifica. Então eu não tenho vivido para a tua glória. Eu tenho ocupado a terra inutilmente. Eu sou este galho ladrão. Eu sou esta praga. Conserta-me, Senhor. E Deus tem conserto para todos nós. Quanto pior estivermos melhor. Você nunca foi a um mecânico com um carro, em que o mecânico diga, esse carro está tão estragado, moço, esse carro não vale nada, esse carro está de 1 a 100% inútil, mas olha aqui, leva um carro novo para você, leva um zerinho para você. Nunca houve isso num mecânico. Você já foi lá no mecânico, ele fez assim? Comigo também não, acho que com ninguém ele fez assim, mas o nosso Deus é assim. Ele quer que nós estejamos o mais estragado possível, que nós sejamos esses ladrões, esta praga, estes inúteis, sabe? Que nós sejamos esses arrasados, estes liquidados, e que cheguemos para Ele e Ele vai dizer, eu vou tirar este obstáculo, que é todo você, não é nada em você, é todo você, e vou colocar um você novo para produzir fruto, a regeneração, novo nascimento. Vou tirar esta velha criatura que nunca quis me glorificar com frutos. E vou colocar em você uma nova criatura que tem condição de produzir fruto. Olha bem para a sua vida, olha para o seu passado. Poucos anos, muitos anos, eu sei que eu tenho sido um inútil. Eu sei que logo pensamos, mas Deus há de me perdoar. Não há de perdoar, não. Ele disse aqui que aquele que não der fruto não tem perdão, tem que ser cortado e lançado no fogo. E agora, que pena, no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versos 14 e 15, aliás eu gosto dessa versão, desses versos 14 e 15,
2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos agora levantando esta pergunta: como produzir fruto? Eu não sei se algum irmão ou alguma irmã aqui já começou a pensar assim: bom, daqui em diante eu vou trabalhar, vou começar a produzir fruto. Não vai. A Bíblia não fala que é a gente procurando trabalhar é que vai produzir fruto. Não fala isso. Eu vou me dedicar. Não, senhor. A Bíblia não aceita isto. Para produzir fruto, a decisão de uma pessoa não resulta em nada. Os irmãos estão lembrados quando Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Mas o senhor já vem pregar a morte aqui? Nós estamos ouvindo tanto sobre essa morte. E é engraçado que você ainda não morreu. Que cobra dura de morrer é você, né? Aliás, quando eu caçava, eu me lembro que uma vez nós demos mais de 20 tiros num bicho. Acertamos todos. Eu não era dos melhores atiradores, mas os meus companheiros eram. E 3 espingardões comendo aí, demos mais de 20 tiros e ainda apanhamos o bicho vivo. Tem bicho que é duro de morrer. Olha que já se tem dado cruzadas e mais cruzadas aqui. Não é cruzada de soco não, é de cruz mesmo. E ainda não tem matado este inimigo. Jesus disse: se não morrer, que ele disse, fica sozinha, não dá nada. Mas se morrer, produz muito fruto. É aqui no pé da cruz que nós temos que resolver o nosso problema. Aliás, não resolvemos, ele é resolvido. Vamos falar juntos: se morrer, dá muito fruto, ou produz muito fruto. Este morrer, porque o texto que o irmão leu, disse ali no verso 15: agora aquele que vive, não vive mais. A sua versão diz: não vive mais para si mesmo. Esse mesmo aí, não diz si mesmo. A outra diz: não vive para si. Nenhuma pessoa egoísta está interessada em beneficiar a outros. Esse egoísmo, por exemplo, não quer nada com o reino de Deus. O que? Encher o reino de Deus de almas? Para a glória de Deus? Não, se fosse para mim a glória, sim. Esse é o egoísmo. O egoísmo quer a glória para si. Mas morreu na cruz. Não vivo mais este eu. Diz aí: um morreu por todos, logo todos morreram, eu morri. Não vivo mais para mim, vivo para ele. Vocês estão lembrados quando Jesus disse: aquela árvore, aquele grão que morreu, produziu muito fruto, e ele prossegue dizendo: se alguém ama a sua vida, perde-a. Por que ele entrou nessa questão? Porque há gente que não quer perder a sua vida. Quando estamos falando aqui de gente dura de morrer, é essa pessoa que ama a sua vida. E Jesus disse: você precisa odiar a sua vida. É João 12, 25. Jesus não está de acordo com você se defendendo, fugindo desta cruz, querendo preservar a sua vida. Jesus está dizendo: você está errando. Você está fugindo do médico que te cura. Você está fugindo do advogado que te defende.
É preciso morrer? Esse amor pela sua vida está errado? Você está vivendo para si mesmo? Esta é a razão por que não produz fruto? E o texto nos mostra, no capítulo 20 de Atos, verso 24. Que beleza! O homem que morreu, o que ele pensa da sua própria vida? Diz aqui: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Minha vida não vale nada, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Está feito um negócio. Eu morri, minha vida não vale nada. A coisa que me interessa é esta glória de Deus, e sei que para a glória de Deus só frutos. Só frutos. É interessante que numa terra onde só se planta batatas e se colhe batatas, chega um lavrador ali e diz: não, mas aqui nós vamos plantar arroz. Ele planta o arroz e a terra não dá bom arroz, não serve. Então vamos plantar o feijão. Mal nasce, morre, não vai. Então vamos plantar cebola, também não vai. Entende? Tudo quanto mais planta, não vai. Mas aquela especialidade da batata nasce bem, farta colheita. O reino de Deus é isto, é esta terra que produz só almas para dentro do céu. Não tentem plantar outras coisas. Eu vou plantar teologia, eu vou plantar doutrinas cristãs, eu vou plantar... Você vai confundir tudo porque não vai colher nada. Esta colheita só é a pregação do Evangelho da graça de Deus, que pode conduzir almas para dentro do reino de Deus. Mas se você já entrou, porque Jesus disse em Mateus 23:13, se você ainda não entrou, você está na porta. Está na porta. Você sabe o que é que acontece com uma pessoa que fica na porta? Não sabe não? Eu conheço muita gente assim. Quando não fica na porta, põe carro na porta, põe bicicleta na porta, motocicleta na porta. Outro dia me deu vontade de entrar lá numa casa e falar com o dono da firma. O senhor mandou o seu funcionário pôr o carro aqui no passeio do povo? Não é carro, é moto. Mas eu pensei, eu não vou comprar encrenca, né? Vou embora. Mas tive que ir lá pela rua para desviar do tropeço. Mas o que diz aí a palavra de Deus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E há muitos que ainda chamam para si o exemplo, sabe? Você deve ser crente como eu. O senhor deve ser como eu. O senhor ainda não é assim porque não tem maturidade. Qual é a maturidade? É sentar na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Isso que se chama maturidade. Vai para o inferno com toda a sua maturidade. Eu me lembro de um homem assim. O recém-convertido estava todo fervoroso, todo fogoso, todo ansioso por conquistar almas. E então ele ainda usou uma expressão assim de escárnio, de zombaria. Xiii, meu irmãozinho, é porque você é novo. Quando você ficar maduro, você não será mais assim. E ainda me voltei para este homem e disse: oxalá que todos fossem verdes, sabe, meu irmão, não maduros. Esses maduros, matreiros, que sabem como ludibriar as suas oportunidades e perdê-las, estes não passam de loucos, ficam na porta, não se salvam, e servindo de mau exemplo para que outros também não se salvem. Isso aí é que é a vida cristã? Esta é a nossa vida cristã. Jesus ainda disse: ai de vós, você vai para o inferno, e ainda com uma complicação, é de não ter deixado outros entrarem, com o seu testemunho, nulo, falho,
negativo. Capítulo 1 de Filipenses, versos 20 a 26. Que coisa linda! Faço questão de ler. Oh, aleluia, aleluia! Que texto! Não tenho inveja de Paulo, aleluia! Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido na hora quando o Senhor disser, e os frutos estão aí. Não serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, isto é ser regenerado. O viver é Cristo. E o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deveria escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu queria dar uma paradinha aqui e dizer aos irmãos: nós determinamos o tempo em que vamos morrer. O quê? Eu toda a vida ouvi dizer que a gente morre o dia que Deus quiser. Não. Aqui não. Eu não vou morrer em 92, não vou morrer em 93, não vou morrer em 94. Sabe por que não vou morrer? O senhor está velho, o senhor não pode falar isso. Posso falar isto. Posso falar isto. Paulo podia falar isso. Ele disse, eu tenho vontade também de ficar ao lado de Jesus lá no céu. Tá bom, melhor do que ficar aqui. Mas ainda não vou, porque diz aqui o tempo, não tenho tempo para morrer. E o que é que você está fazendo? Produzindo fruto para a glória do Pai. Quem está produzindo fruto para a glória do Pai, não tem tempo nem para morrer. Em 1952, quantos anos são? O médico me garantiu, o senhor não vive mais um mês com esse coração. E um bom médico. E depois disso eu tenho encontrado tantos outros. Não faz muito tempo um médico ainda me disse, o senhor ainda vai viajar? Eu disse, viajar, doutor. Então o senhor procura um médico lá. Não, eu voltarei a procurar o senhor aqui. Ele me olhou como quem disse, mas voltem, mas me procurem. E ainda não procurei, fiz a viagem, voltei. O senhor o quê? Eu não sou um louco. Eu tenho convicção de que enquanto estiver produzindo fruto para a glória do Pai, é preciso continuar aqui. Você toda a vida preservou aquele instrumento que te dá lucro. E aquele que não dá lucro, você se desfaz dele logo. Não é assim, irmão José? Dá valor, cuidar daquele instrumento que está dando lucro. Aquele que não dá lucro, manda logo para lá. Assim como uma árvore. Uma roseira, não é, irmã Maria? Plantei essa roseira, está desse tamanho, não dá rosa nenhuma. Para que ficar aqui? Mas enquanto damos frutos para a glória do Pai, podemos ter certeza da nossa longevidade. Ainda que seja só com meio coração, um quarto de coração, sei lá, uma bomba que funcione pela glória de Deus. Porque Jesus é um ser que está vivo e que não deveria estar vivo. Dr. João Henrique, um corpo sem uma gota de sangue nas veias, tem razão de ser vivo? Fisicamente, humanamente, biologicamente, de jeito nenhum. Jesus é isso. Mas lá em Romanos 6,4 diz, ele está vivo porque a glória do Pai está nele. No lugar de sangue, ali circula a glória do Pai. A ciência não aceita isto. Mas espera um pouco, a glória do Pai está acima do líquido chamado sangue. E para fazê-lo vivo, vivo eternamente.
Jesus já está com, no mínimo, 1992 anos. Há um pouquinho mais uns 4. Mas o certo é que a palavra de Deus nos mostra que não temos tempo para morrer se somos instrumentos frutíferos ou árvores frutíferas nas mãos do Senhor. Agora diz aqui no versículo 24, 1 de Filipenses: mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Eu decido ficar, entendendo? Você vai morrer ou não vai morrer? Eu já escolhi não morrer, para dar fruto. Agora, se chegar numa circunstância em que não há mais fruto, eu mesmo sou capaz de dizer: já está chegando perto a minha partida. Já está chegando perto. E aqui diz o texto, para dizer também: combati o bom combate, acabei a carreira. Eu não estou com vergonha do meu combate, não estou com vergonha das colheitas alcançadas. Alguém chegará nesse ponto e dirá: eu estou com vergonha, estou confuso, porque eu estou indo para a eternidade sem ter nada, sem alcançar nada. E finalmente: mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança. Confiança de quê? De que eu não vou morrer. Sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ainda vou lá, não vou ficar vivo aqui deitado numa cama não, vou lá. Engraçado que as pessoas acham que eu tenho cara de viagem, né? Ninguém pergunta muita coisa para mim. Tem viajado muito, pastor? Parece que eu tenho uma cara de viagem, né? É sempre assim. E ainda Paulo disse isto: eu estou velho, quando estou dando fruto, e ainda estou viajando. Ainda estou viajando. Há poucos dias fiz 42 horas de viagem de Ariquemes aqui, e cheguei aqui prontinho para continuar atendendo as necessidades da casa. Nem os pés incharam, nem nada. Graças a Deus. É para produzir frutos. Se não for, eu não quero nem esta saúde, nem esta preservação. Frutos para a glória do Pai. Vamos repetir esta frase: nisto será glorificado o Pai que está nos céus, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos curvar a cabeça nesta oração. Vamos repetir esta frase de Jesus: se morrer, dá muito fruto. Agora você vai orar assim: Senhor, leva-me à segura certeza desta minha morte contigo, a fim de que eu me torne uma vida frutífera para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém.